vocês, né? Por que essa aula ela é tão importante e ela tem esse tema? Vocês que já atendem aqui na clínica, né? Qual seria a maior dificuldade que vocês têm quando vocês estão atendendo? No primeiro momento, né? Nas entrevistas preliminares, quem tem essa dificuldade? Quem às vezes erra, pesa um pouquinho a mão, fala um pouquinho a mais. Eu quero que vocês vão me sinalizando aqui para entender um pouco da história de vocês, tá bom? Porque o que acontece? É muito comum as pessoas desejar que o paciente entre em processo de análise. Só que, para entrar em processo de análise, a análise propriamente dita, ele leva um tempo, não é tão rápido assim. Não é o paciente entrar com 1, 2 ou 3 sessões, de um toque de mágica, ele começa a pensar nele, a trabalhar sua subjetividade, a entender, vamos dizer, os seus desejos, entende? Ele leva um tempo. E para que esse processo ela tenha um caminhar, é necessário algumas também atuações do analista. Não existe mais hoje, né, aquele analista quieto, aquele analista que não fala nada, aquele analista que faz só bem caricatural, não é isso? Não, não tem mais isso. O paciente hoje é ativo. Existe um movimento. Claro, por trás de tudo isso há uma técnica. Por trás de como esse analista ele vai se posicionar, existe algo que ele precisa entender até onde ele vai, até onde ele consegue caminhar, até onde ele pode intervir, o que ele pode trazer à tona, o que ele não pode trazer à tona. Mas não há mais aquele calar, sabe? Aquele do mudo que não fala mais nada. Até porque na psicanálise contemporânea, não existe mais só uma escola. Não existe mais uma escola em que eu vou seguir e vou aquela regra. Então, existe sim uma escola hoje que, se você se fechar nela, ele vai dizer para você: não fale nada. Tá? Mas, quando nós abrimos para outros autores, quando nós ouvimos, por exemplo, né, o André Green, eu amo muito, a Minerva aqui, bem próxima da gente, né? O Silon, a gente vai perceber que esse lugar tá tão afastado, tão frio, ele não cabe mais. Mas para que eu possa entender onde eu vou chegar com o meu paciente, é importante também identificar a estrutura clínica. Isso é essencial. E é muito interessante eu vim falar isso com vocês, porque eu já tenho mais de 18 anos de prática. E eu sempre entendi sobre estruturas, e sempre entendi, né, que é necessário. Só que há alguns anos eu venho estudando e me aperfeiçoando nisso. E eu percebo, aliás, não sou eu, né? A literatura mesmo mostra que não tem como você ter um direcionamento, não tem como você fazer um trabalho, né, dentro da clínica se você não conhece a estrutura do paciente. Por exemplo, se você recebe um paciente, um psicólogo, não desencadeado, e aí vamos pensar que muitas vezes vai cair naquela ideia, sabe, do senso, um senso popular, que o psicótico é aquele que está surtando. E não. Existem muitos psicóticos dentro do teu consultório que tu vai trabalhar como um neurótico. Tu não vai conseguir entender. Porque a psicose é uma estrutura. Ela não é só um sintoma. Tanto a psicose, como a neurose, como a perversão, ele é algo estrutural. E a estrutura tem a ver com a fala, com a linguagem. Tem a ver com onde eu coloco esse outro, onde eu me coloco no mundo, como eu me coloco no mundo, como eu me apresento diante dessa sociedade. Percebe? Então, as questões das estruturas clínicas é justamente isso. Como esse sujeito, esse paciente, ele vê esse mundo e se coloca no mundo. Como é a relação dele com o outro? E isso não tem a ver com o sintoma. Sintoma é uma coisa, tá? Estrutura é outro processo totalmente
diferente. Vocês podem fazer perguntas, tá? Daqui a pouco eu vou abrir para vocês fazerem algumas perguntas. Então, o que aqui acontece? O psicótico, ele vai entrar na tua clínica e ele vai ter sintomas de um neurótico, ele vai ter traços de perversão, entende? E você tá ali com ele e nem percebe, porque ele não teve um surto. Mas quando eu entendo essa estrutura dele, a minha abordagem é totalmente diferente. A minha abordagem será uma abordagem mais leve. Eu não vou poder trabalhar com ele a questão dos significantes. Eu vou ter que ajudar ele a se organizar dentro desses significantes, dessa linguagem dele, porque ainda ela é muito rasa, é muito base. Há apenas uma repetição. A mesma coisa é quando você se depara com um neurótico. Então, nós temos o quê? Vamos colocar aqui dentro da neurose, uma histeria e um obsessivo. Bom, dentro de uma histeria, eu vou saber que esse meu paciente, ele tem um desejo que ele não pode alcançar, um desejo impossível. Aliás, impossível não, né? O impossível é o obsessivo, desculpa aqui. Ele tem um desejo que é insatisfeito. Então, ele vai trazer insatisfação o tempo todo. O lugar que ele vai colocar você é o lugar daquele que vai ensinar ele tudo o que ele precisa. Ele vai te enaltecer, ele vai querer se saber para depois ele tirar você desse lugar. E você, às vezes, não sabe disso. Quando você pega um neurótico, um obsessivo, aí o obsessivo ele vai querer derrubar você. Ele vai querer tirar você daquele lugar. Ele não vai aceitar as tuas intervenções. Ele vai ficar batendo ali, ó, de frente o tempo todo, sabe? De uma forma bem reativa, porque um dos mecanismos de defesa do obsessivo é a reação, né? É o reativo. E aí você pode se frustrar. Eu escuto muito assim, o paciente entrou e não quer ouvir nada do que eu digo. Eu não quero esse paciente para mim, eu não quero não, porque esse paciente ele não entra no processo de análise, sabe? Ele não liga, ele falta demais. Tudo isso é o quê? É uma fala que vem porque não conhece a estrutura, a forma como esse sujeito se organiza diante do mundo. Percebem? Um outro exemplo, vamos colocar aqui, o perverso. O perverso é aquele que faz coisas ruins. Não, gente. Nem necessariamente não precisa. Porque a perversão é a forma que ele encara o mundo de querer, vamos colocar, o perverso, ele quer confrontar a lei. Ele quer que a lei exista para que ele diga, tá vendo? Eu sou melhor do que ela. Não vai funcionar, não. Eu sou melhor. Então, tudo isso nós precisamos pesar na balança. Então, quando nós atendemos o paciente, ele está ali chegando, eu não sei quem ele é, eu não sei o que ele pensa no mundo, eu não conheço a história dele, porque cada paciente é um paciente. Então, não dá para eu me organizar e dizer, não, eu vou ter essa postura, eu vou falar dessa forma, eu vou trazer isso, ele vai falar isso, eu vou responder aquilo, porque eu tenho que ver o contexto de tudo. Tá tranquilo? Vai me dando aí um ok, né? Se vocês estão gostando, vai passando aqui, ó. Informa aí para outras pessoas, bota um coraçãozinho que essa live vai distribuindo para outras pessoas que também possam assistir essa aula, tá bom? Então, voltando. Então, nas estruturas, veja qual a importância, né, de eu entender isso, e principalmente no início. Há uma outra questão também muito importante, que é o quê? As estruturas clínicas não se consegue identificar no início. É preciso muita escuta, é preciso um tempo para você entender a estrutura clínica do paciente. Ok, está certíssimo isso. Porém, existe uma coisa chamada diagnóstico diferencial, diagnóstico emergencial, você chama como você quiser, que é justamente que você precisa ter essa escuta mais afinada, mais elaborada, para que naquele momento você consiga identificar. Percebe? Não é só, né, daqui a 3 meses, 4 meses, 5 meses, você já pode ter perdido o teu paciente, você já pode ter feito intervenções de corrido risco dele ter um surto. Você pode causar um sintoma maior a ele.
estragar todo o teu processo. Ah, porque o paciente saiu da sessão porque ele não quis, né? Ele tem um RTL, RTO, ele tem uma reação terapêutica negativa, RTN, uma reação terapêutica negativa. E às vezes não tem nada a ver, é técnica mesmo que está faltando, tá? Então vamos lá, é preciso. Ficou claro, gente? Quero que vocês. Tá claro? É preciso que vocês entendam a necessidade e a urgência de identificar as estruturas clínicas no início de um processo de análise. Que essa identificação é uma identificação mais emergencial, que vai te dar um direcionamento e você vai saber onde você está pisando, certo? Ok, tá claro, obrigada. Obrigada, Thaís, também. Onde você está pisando, onde você está seguindo. Então, o que é que nós vamos trabalhar hoje aqui? Estrutura, eu vou trabalhar amanhã, tá? No treinamento Rumo Certo. Quem não se inscreveu, se inscreva. Ele tá fabuloso, gente. São 6 horas de conteúdo. E eu quero trazer muita coisa prática. Muita coisa prática. Eu tô quebrando a cabeça. Eu ainda não fechei a aula. Eu tô aqui quebrando a cabeça, porque eu quero trazer para vocês não conteúdo teórico só, tá? Por que eu digo isso? Conteúdo teórico é aquilo que você abre um livro. Você compra um livro, você lê. Você vai para uma aula de conteúdo teórico, você assiste. Mas na hora do vamos ver, na hora que você está ali, o que é que eu faço agora? Às vezes você não sabe. E é justamente isso que eu quero dar amanhã. Eu quero trazer uma escuta muito prática, muito reta, certo? Para que você, naquele momento, você consiga pelo menos ter um direcionamento. E é o que eu já faço lá na mentoria com o pessoal da supervisão. Então, o que é que nós vamos ter na aula de hoje? Eu vou abordar para vocês, são 5 pontos, tá? E cada ponto desse, eu vou trazer um aspecto de entrevistas preliminares. O que é que eu quero com isso, 5 pontos? Que vocês anotem o que você puder anotar, tá certo? Essa aula aqui, ela vai ficar apenas hoje no ar. Ela vai ter só, vamos dizer, quando for amanhã, de manhã, ela vai sair do ar, porque essa aula vai ficar guardada para quem faz parte da mentoria, tá certo? Ela não vai ficar aberta aqui. É uma aula de abertura, é uma aula de introdução que eu estou abrindo, mas ela vai fazer parte dos conteúdos da mentoria que eu vou abrir a aplicação amanhã. Então, anotem tudo, porque é muito importante. Às vezes as coisas bobas da vida traz tanta mudança, sabe? Ela traz as coisas simples, é ela que fazem toda a diferença. Então, quem me conhece já sabe que eu não sou muito de falar muito difícil, né? Eu nem sei falar tão difícil assim, mas eu tô ali, ó, batendo com vocês. Então, desculpa, gente, são 5. Quais são os 5 pontos que eu vou trabalhar com vocês? Vou pegar uma colinha aqui, tá? Deixa eu ter até aqui no quadro, né? Estou olhando aqui porque eu estou com o computador aberto para ajudar. Então, desculpa. 1. As expectativas do paciente. Como é que o paciente quer que ele busque na análise? A gente vai trabalhar a relação analítica e o seu significado, as perguntas e a construção do diagnóstico, a importância das pontuações e o despertar do interesse. Então, aqui nós temos 4, não, tem 5. Tá aqui. E o processo de aprendizagem nas primeiras etapas. Então, são 5 pontos que eu quero trabalhar com vocês. Obrigada, Jéssica. Jéssica está dizendo aqui, ó. Sua linguagem é maravilhosa. Muito obrigada. Eu estou só preocupada aqui com a hora, tranquilo, tá? Não gosto de coisa muito rápida, muito lenta, não. Eu gosto de coisa de aí, pô, acabou, a gente vamos embora, que hoje é sábado. E eu tenho que terminar a aula de vocês. Muito bem, Aline, já garantiu sua vaga. Vai ter uma coisa aqui bem especial, tá, gente? Depois. Então, vamos para o primeiro tópico, tá? Que é as expectativas do paciente. O que é que acontece? Quando um paciente, aquela pessoa que quer entrar na análise, quer começar, né, a estudar, a se estudar, ele busca fazer um processo de terapia. Primeiro, ele vem como terapia. Ele não consegue identificar abordagens, ok? Ele não consegue identificar o que é uma abordagem da psicologia,
o que é uma abordagem da psicanálise, o que é um TCC, o que é uma Gestalt. Ele não sabe disso. Ele só sabe que tem uma dor e ele precisa resolver essa dor. Ele precisa curar essa dor. Ele precisa tirar esse sintoma dele que ele não aguenta mais. Tá? Então, quando ele chega lá no teu consultório, ele vai te falar tudo o que ele acha que você tem que corrigir. Ele vai contar a semana dele, ele vai falar das questões dele, ele vai contar o problema que tem do outro, porque o outro faz isso com ele, o outro faz aquilo com ele. E ele espera de você que você resolva tudo isso, que você dê conta dessa dor dele. Porque esse paciente que está ali, ele é uma criança. Tá? Quando a gente está aqui, ó, nesse processo, eu estou no consultório, tá? A gente está ali no divã, minha mesinha, minha cadeirinha. Quando o paciente chega aqui dentro, existe uma questão de regressão. E regressão não é aquela infantilização, sabe? Fala, pequenininho, mas não é isso não. Embora que tem pacientes, pessoas que falam assim, mas não é isso não. Mas vamos lá. Mas a regressão é como às vezes eu reajo e me comporto. Então, ele chega para você e você está naquele lugar de sujeito suposto saber. Ou foi por indicação, ou foi porque ele viu seu nome em algum lugar, escutou uma palavra sua, escutou um vídeo seu, algum do tipo. E ele chega para lá com você dizendo assim, essa pessoa é a pessoa, é ela que vai resolver minhas questões. A criancinha que vai pedir ajuda a papai e a mamãe. Entende? É isso aqui que vai acontecer. Só que, quando você recebe, né, ele, você sabe que não pode entrar nesse lugar. Não deve entrar nesse lugar. Nós não estamos aqui para dizer para esse paciente que é certo, que é errado. Nós não estamos aqui para dar um direcionamento da vida dele. Então, quando ele nos joga, né, para mim, a expectativa dele, ele espera que eu possa acertar. E quando eu recebo isso, né, eu estou com o meu narcisismo lá em cima. O ego meu está lá em cima. Eu vou dar conta. E às vezes você fica numa situação, né, contra a parede e diz assim, Joseane, o que eu vou dizer? Ele estava dizendo lá, eu quero que você me diga o que eu faço, eu preciso que você me oriente. Entende? E eu tenho uma paciente, ela chegava para mim e dizia assim, Josiana, eu quero que você me ajude a resolver uma questão. Eu não precisava dizer para ela que eu não ia dizer o que ela tinha que fazer. Eu simplesmente fazia ela pensar. Eu dizia, tá, o que é? Aí ela falava, o que é que você está pensando sobre isso? O que é que você pensa fazer? Eu penso fazer assim, assim. E se você fizer isso, o que é que vai acontecer? Então, eu começava a trazer para ela as próprias respostas. E ela saía, então foi muito bom, você me ajudou. Aí eu brincava, fui eu que disse isso. E ela sorria, porque ela sabia que lá no fundo não tinha sido ela que tinha encontrado o caminho dela. E aí ela fazia isso várias vezes, né? Josiane, você me ajudou. Fui eu, né? E aí ela ria. Sabe uma das coisas que eu mais tinha medo quando o paciente chegava para mim? É quando ele dizia assim, Josiane, você me disse uma coisa que eu fiz. Eu ficava, meu Deus do céu, foi o que eu disse. O que foi que eu falei para essa pessoa que ela está dizendo que fez, né? Hoje, né? Eu já falo assim para ela, né? Fui eu. Então, o que foi que eu disse que você, né? Acho que eu disse, né? Aí ela só disse, eu não fui eu mesmo que disse isso. E aí é uma educação. A gente vai educando esse paciente. A gente vai mostrando para ele o que é, né, que ele é capaz de resolver. As próprias questões dele. E esse é o ponto, entende? Esse é a questão. Então, as expectativas do paciente. Então, eu separei um trechinho aqui, eu só vou ler porque a gente dá uma amarração. Então, muitos pacientes chegam à análise com a ideia de que vão falar sobre a semana, reclamar da vida, confessar falhas, receber conselhos práticos ou aprender truques para resolver problemas. Eles esperam eliminar pensamentos perturbadores ou recuperar lembranças esquecidas. Então,
Ele está ali e acha que vai descobrir por que que eu faço isso. Por que que eu sou tímido? Ah, eu sou tímido, lembrei, você me lembrou, porque aconteceu isso, aquilo. E se aconteceu isso, aquilo, eu sou tímido, então eu vou parar minha timidez. E não vai funcionar. Não funciona. Porque não é lembrar. Sabe, lá no início da psicanálise, quando se falava, né, que a psicanálise era um método de trazer do inconsciente para o consciente, Freud também se equivocou. Ele achava que bastava a pessoa lembrar que tudo muito bem, estava tudo muito certo. Não funciona assim, não é a lembrança. Porque um é o fato, o outro é o afeto. E nós precisamos juntar esses dois. Nós precisamos fazer com que essa lembrança venha à tona com um sentimento que foi original do momento em que aconteceu. E não apenas a lembrança. Porque para isso, o neurótico obsessivo é muito bom. O neurótico obsessivo, ele fala, né, de tudo que lembra, mas não tem afeto nenhum e não mudou nada na vida dele. Entende? Então, aqui, né? No entanto, a psicanálise vai além disso. Seu objetivo é conduzir, olha aí, ó, é conduzir o paciente de preocupações cotidianas a um trabalho profundo de autoconhecimento. Então, vamos lá. Vai mudar aquilo que aconteceu com aquele paciente na infância? Não, não muda não, tá? Vamos dizer que ele sofreu um abuso. E isso é doloroso para ele. Descobrir e falar sobre as emoções do abuso. Vai tirar o abuso? Não, o abuso está lá. Só que aquilo não vai interferir mais tanto na vida dele, entende? Não vai mais perturbar, não vai trazer consequências. Ele pode lembrar, ele pode ficar triste, ele pode ficar da vida, mas ele vai ter, né, uma vida com muito mais normalidade, porque ele vai saber como enfrentar aquilo que ele vivenciou. Estou olhando aqui a hora, ok? Pronto? Posso passar para o segundo item? A gente falou bem sobre esse. Vou passar para o segundo tópico, tá bom? Segundo. E aí eu gosto de fazer isso aqui assim, não sei se vai aparecer. Vai aparecer. Ah, adoro! Né? Eu estou com meus pacientes, eu faço assim, falo alguma coisa, aparece esse balãozinho. Então, vamos para o segundo, né? A relação analítica e o seu significado. O que isso quer dizer? Então, vamos lá. O analista deve deixar claro que tudo o que acontece na relação entre ele e o paciente tem um significado. Importantíssimo esse ponto. Por quê? Quando o paciente está falando do trabalho dele e a gente pede para ele falar mais sobre isso, pede para ele, né, explorar mais sobre isso, ele pode dizer, mas não tem nada a ver, é besteira, aconteceu. E a gente vai colocar para ele, não, isso não é besteira, não aconteceu. É real, aquilo dali tem um peso sim. E ele precisa saber que tudo que ele traz para análise não é apenas uma história. E muitos se perdem justamente por ouvir histórias. Muitos que eu estou falando do profissional. Estou sempre batendo na tecla. Nós não ouvimos história. Nós não ouvimos história. Nós não ouvimos história. O que é isso que quer dizer? Que a história que esse paciente traz, o relato que ele traz, é consciente. Ele já sabe, já está tudo prontinho. Eles vêm, às vezes, lá no escritozinho, no papelzinho, tudo bonitinho, né? Eu vou falar amanhã sobre isso, né? Por que que traz tudo num papelzinho, escritozinho, tá? Tudo organizadinho. Amanhã eu vou conversar com vocês sobre isso. E isso pra gente não tem sentido nenhum, não tem força nenhuma, isso não é irrelevante. Não no sentido dele estar ali falando, dividindo, não nesse ponto. Mas para a nossa escuta clínica, não é isso que a gente quer. Aí o paciente chega para você e diz assim, olha, eu trouxe 10 pontos que eu acho importantíssimo a gente trabalhar hoje. Às vezes você não sai nem do primeiro sessão. Entende? Porque nesse primeiro, está com coisa aqui no meu nariz. Nesse primeiro ponto, você já vai fazendo suas intervenções, você já vai perguntando. Você não tem que saber os outros 9, porque às vezes tem muito mais a ver com fofoca, né? Eu querer saber da história. Sabe aquela série que você fica querendo saber o final? Do que propriamente o que é que dentro da fala dele ele está deixando de falar, ele está deixando de dizer.
Olha aí, Flávia está dizendo, né? A frase mais repetida, nós não ouvimos história, viu? Sempre dizendo isso. E o que é que eu escuto, às vezes, nas supervisões, nos relatos? História. História. Aí eu pergunto, ó, tá, vamos lá. Qual foi a tua intervenção? Como é que você viu isso? E a pessoa vai contar tudo o que aconteceu da sessão, do início ao fim. Claro que eu sei que isso é amadurecimento, sabe? Vocês precisam aprender o que é que eu vou tirar relevante da sessão. O que é que tem naquela sessão ali que eu vou trazer para uma mentoria, que eu vou trazer para uma supervisão, que é importante? Quais são os conteúdos que tem ali dentro, entende? Então, é preciso a gente ter esse cuidado. Então, o que o paciente traz é importante, mas não é importante porque ele contou a história, mas é importante porque eu estou conhecendo. Lembra que a questão, como ele vê o mundo, como ele reage a esse mundo, né? Como é que está essa relação dele com o mundo? E veja uma coisa tão interessante, aconteceu, né? Essa semana, uma paciente, ela tem uma dificuldade enorme de socialização, de socializar, de conversar, sabe, de trabalhar sobre isso. E a gente vem trabalhando muito sobre isso. E ela tinha um outro, né, diagnóstico também, né, um suposto diagnóstico de um TDAH. O que é que aconteceu? Ela foi fazer, né, o processo dela e ela descobriu que ela tem TEA levíssimo. E onde, gente? Onde ela tem isso? Na questão social. Coisa que eu, sem precisar trabalhar, vamos dizer, o sintoma do espectro em si, né? Fui trabalhando o comportamento, fui trabalhando com ela, né? O como ela viu o outro, como é que ela se relacionava com o outro, quem era esse outro para ela, como é que ela se via diante dessas pessoas. E ela tem uma melhora extraordinária. E era um ponto que ela tinha lá no diagnóstico psiquiátrico. Entende? Então, não é a história em si que ela contava, mas o que é que trazia para ela? Quais as questões, quais são as consequências desse envolvimento, né, social que interferia tanto? E aí a gente foi trabalhando isso dentro assim, da psicanálise, da subjetividade dela. Não era nenhum TCC, faça isso, faça aquilo. E aí a gente percebe que estava no caminho certo, sem precisar ter um diagnóstico psiquiátrico, tá? De fenômeno. Voltando aqui, né? Então, essa relação é a única e não se parece com nenhuma outra forma de terapia ou conversa. O que é isso que eu quero dizer? O que nós fazemos dentro da psicanálise é totalmente diferente do que a gente conta por aí fora, gente. É diferente, não é aquilo que você vai ouvir do outro. Eu escuto muito isso, né? Eu queria que você me dissesse o que eu tenho que fazer, porque diziam isso na outra sessão, num outro profissional. Entende? Me diga o que eu tenho que fazer quando eu sair daqui. Me diga como é que eu estou na sessão. Eu estou bem ou não estou? O que é que eu vi? O que é que eu deixei de ver? Né? Qual foi os pontos, como profissional, qual foi os pontos da sessão que você mais tocou em você? Gente, isso não é psicanálise. A psicanálise, a gente tem que ter uma técnica, tem que fazer com que esse paciente saia da sessão pensando em tudo que aconteceu na sessão. E eu faço isso. Gente, voltou, né? Voltou aqui eu tinha ficado baixa. Quero que isso tá ok para vocês, tá? Me dá só um ok aqui. Então, pronto. Voltou agora. Ok. Porque deu uma baixa aqui. Tá mudo? Voltou. Certo. Então, certo. Porque deu uma baixa aqui, gente, na minha internet. Então, o que é que acontece? Aí eu parei de falar. Então, existe uma técnica que eu gosto de usar para que esse paciente ele saia da sessão e aquilo fique na mente dele. Mas vamos passando aqui. Então, é um espaço que ele vai poder, né? Quando ele falar, a gente observar, não a história, mas o que ele deixou de contar. A gente vai perceber os lapsos, os suspiros, os olhares. É isso que nós vamos observar, ok? Terceiro ponto, né? As perguntas e a construção do diagnóstico. O
que é o que nós temos aqui. Deixa eu ver aqui, pronto. Nas entrevistas, né, preliminares, o analista deve fazer perguntas específicas para esclarecer pontos cruciais da vida do paciente. São perguntas que tenham um propósito. Eu pergunto, que legal! Primeiro, queixa a expectativa. Tudo tem importância. Obrigada. Ótimo, Miriam. Depois te coloca lá para o pessoal esse resumo que você já fez. Então, quando o paciente ele traz algo da história dele, eu tenho que saber exatamente o que eu vou perguntar e para onde eu quero chegar. Não é só pergunta por perguntar. Então, quando eu estou lá na supervisão ou lá na mentoria e traz um relato clínico, eu fiz essa pergunta, eu pergunto, qual é o objetivo? O que você queria com isso? Onde você quer chegar? Sabe quando o Freud fala do jogo de xadrez? Eu sei muito pouco de xadrez. Eu jogo muito pouco, muito preliminar. É muito fundamental, tá? Mas a gente sabe que no jogo de xadrez, a gente vai ter antecipar jogadas. Então, se eu faço uma jogada, eu tenho que, pelo menos no mínimo, antecipar umas 10 jogadas. De acordo com a experiência do jogador, de acordo com a experiência dele, que eu até esqueci como é esse profissional, que puder aqui enxadrezista, não sei. Depois me diga aqui, quem joga xadrez é o quê? Exato, deve ser feito com objetivo clínico. E esse objetivo é para onde vai, é do que eu estou falando, Iris. Então, de acordo com essa pessoa que joga xadrez, da experiência dele, ele vai antecipar 10 jogadas, 20 jogadas, até 100 jogadas. A nossa experiência clínica, ela vai fazer isso. Se eu estou no início, eu pelo menos tenho que me antecipar 1, 2, 3 jogadas na frente. Eu vou nesse caminho e esse paciente pode vir por aqui e eu vou questionar isso, aquilo, outro. Se eu quero saber sobre a história, a relação desse paciente com o pai dele, dentro da fala dele, dentro do discurso dele, eu vou buscar uma forma de chegar a esse pai, se ele não fala desse pai, sem tocar o nome do pai. Porque se ele não traz o pai, tem um problema aí. Tá? Joseane, eu já estou em 10 sessões e o paciente não fala nem do pai. Falha técnica. Percebe? Porque se ele está, por exemplo, falando de relacionamento do trabalho, hierarquia do trabalho, eu posso perguntar, como é a hierarquia lá na tua casa? E ele trazendo esse nome, eu tenho que usar os nomes, os significantes que o paciente traz. Eu uso o que ele me traz para mim e devolvo para ele. E aí eu furei o discurso dele. E nesse discurso, nesse furo, hierarquia. Como é a hierarquia na sua infância? E aí ele vai falar e pode trazer esse pai. Alguém me perguntou aqui sobre o resumo. Sim, vocês vão ganhar um mapa mental de tudo que eu estou falando. Eu estou lendo aqui, mas vocês vão ganhar todo um mapa mental, tá certo? E ganha um mapa mental. Quem for aqui na live, depois que ela vai ficar lá nessas 24 horas, as 24 horas não, é só hoje, tá? Quem anotar lá, quem escrever sobre a live, vai ganhar, ou indicar para pessoas lá, para compartilhar, vai ganhar um mapa mental dessa aula daqui, tá certo? Ele já está aqui prontinho, só estou esperando vocês, falar, compartilhar, tudo isso. Né, Abraão? Muito bem. Então, voltando aqui. Deixa eu me ver, para não me perder, começo a falar. Pronto, voltei. Então, a gente tem que saber qual perguntas eu vou fazer para esse paciente. Não é pergunta aleatória. Eu perguntei para saber da infância dele. E você quer saber o que é da infância dele? Onde você quer chegar? Quais são as hipóteses que você está levantando? Porque nós sim fazemos hipóteses. Eu preciso ter uma hipótese da história dele. E aí vamos voltar lá. Quando eu entendo a estrutura clínica dele, que eu sei e entendo a teoria, eu sei onde estava ali a falha, onde estava ali, falha não, né? Onde foi o processo dele de constituição, onde aquilo dali pode estar dando um nó na relação dele hoje. Então, eu vou construir hipóteses
e vou, né, direcionando o tratamento. Entenda a palavra direcionar, tá? Eu não, quando a gente chama direcionar, significa que quando ele me falar algo, eu vou pincelar aquele algo para que ele vá se desdobrando até chegar no núcleo do seu problema. Mas o direcionamento é eu entender o que ele está sofrendo, né? Ou supostamente entender, e aí trazer dentro da fala dele aquilo que vai validar ou não essas minhas hipóteses. E lembrando que são hipóteses que eu crio, mas isso não significa que seja a verdade dele. A verdade é do paciente. A verdade é aquilo que ele traz da boca dele, não daquilo que você pensou, tá? Senão é aquela história, você gosta de azul. Não, eu não gosto. Gosto. Eu sei que você gosta de azul, você usa só rosa, mas eu sei que você gosta de azul, tá? Não é por aí, não. Beleza, gente? Ok? Então, saber fazer essas perguntas. Voltando para aqui. Então, essas perguntas ajudam a formar uma visão geral da história e da estrutura clínica do paciente. Olha o que eu falei para vocês. Permitindo um diagnóstico inicial e um planejamento do trabalho analítico. Então, essa pergunta que vai dar esse direcionamento. Deixa eu fazer uma pergunta agora para aqui vocês. Vocês estão aí caminhando essa live para outras pessoas? Mande para seus colegas. Pega um coraçãozinho aqui, ó. Dá um coraçãozinho aqui, coração ou coração, ou o que vocês quiserem, porque aí o Instagram ele vai abrindo e vai entregando para outras pessoas assistirem. Se vocês estiverem gostando, né? Claro, se estiverem gostando, tudo bem, pode até sair. Mas se estiverem gostando, façam isso. Então, voltando. As perguntas que eu vou fazer. Ai, gente, eu entrei, dei uma história aqui, voltou. Pronto, no planejamento. Então, eu vou precisar fazer nessa construção, saber perguntar. Lembrei, voltou agora a minha memória. Voltei, lembrei. É o seguinte, quando... Ixi, cadê aqui? Sim, ótimo. Ai, obrigada, ótimo, entrou aqui. Não sei de onde entrou aqui, mas vamos embora. Nessas perguntas, deixa eu botar aqui, então. Estrutura clínica, paciente, planejamento do trabalho analítico. Eu vou fazer perguntas voltadas ao conhecimento e logo no início das entrevistas, eu posso até fazer algumas perguntas, eu posso até dar, né, ir caminhando com ele de uma forma que a resistência dele ainda não está tão instaurada. O que é isso? Lembra que a gente fala muito de transferência, né? Dentro do processo de análise tem que haver transferência. Nessa transferência, ele vai ter com qualquer pessoa, em qualquer momento, em qualquer estágio da vida dele. Porém, a neurose de transferência, que é isso que nós trabalhamos na psicanálise, só vai ser desenvolvida muito mais lá na frente. Então, nessas entrevistas preliminares, logo nesse início, quando ele está trazendo essa história dele, eu posso, né, explorar isso, porque ele não vai ficar ainda preso a mim, não vai ter vergonha de contar, ele vai falar mais coisas, tá? Então, é nesse momento que eu posso fazer as perguntas para ele, ok? Obrigada, Sueli. Ela está dizendo aqui, né, que você passa a mensagem de maneira simples e objetiva. E é algo que eu sempre falo, né? A gente ensina muito de acordo com as nossas dificuldades. Eu tenho muitas dificuldades em falar palavras difíceis. Eu falo muito isso, conto umas histórias aí, né? Que eu participava de um grupo de estudos e toda vez eu dizia assim, né? Olha, eu não consigo falar as palavras, eu tenho dificuldade. Toda vez eu dizia isso. Aí, a pessoa que coordenava disse assim uma vez para mim, tá bom, José, eu sei, já sei, você não sabe falar. E isso tornou uma vergonha tão grande. E eu disse, sabe uma coisa? Eu vou parar nisso. Se eu não lembrar da palavra, tudo bem, mas eu tenho que entender o que é o processo. E é isso que eu ensino. Já vou chegar, tá, Alina aí? Então, eu preciso entender o que eu vou fazer amanhã. O que eu faço no treinamento, Rousseff? Eu passo para vocês, né, o que significa
cada processo, cada estrutura, como a gente vai observar, quais são as intervenções que a gente vai precisar fazer, porque esse rumo certo é só sobre, né, estruturas clínicas, tá? Lembre-se que eu falo do método RTL, né? E o método, eu canso de dizer, gente, o método não é nada, não é uma teoria, não é um conceito criado, não é uma teoria criada, sabe? Não é uma técnica inventada no sentido técnica psicanalítica, mas é um método que me ajudou e que eu passo para vocês, que ajuda a perceber e a trabalhar não só as estruturas, como qualquer outro ponto específico, conceito dentro da psicanálise. Então, o que é o R? É a rede. O que eu estou fazendo aqui com vocês? Né? Eu estou trabalhando o método RTL. Eu estou trazendo para vocês um conceito. Dentro do seu conceito, eu mostro as possibilidades, eu crio as possibilidades que podem acontecer diante desse conceito aqui, e depois eu já falo para vocês como agir, o manejo. Entende? Então, nós temos rede, que é a questão do conceito clínico, a questão de onde a gente vai buscar a base para a nossa intervenção, para o nosso raciocínio, né, para que a gente possa ter esse direcionamento. Depois, a teia é aquela teia de aranha. Quem é minha antiga aqui comigo sabe que eu sempre falo, pense numa teia de aranha. Então, eu vou começando a pensar o que é que pode ter acontecido com esse paciente dentro das histórias, fazendo todas as costuras necessárias para que eu possa entender qual é o ponto lá atrás e que ele trouxe o trauma para ele hoje, né? Que trouxe essas consequências dessa defesa dele. Então eu crio essa rede. É a teia, são as hipóteses. São como eu vou chegar a isso. E o labirinto é que caminho eu vou seguir. Bom, se eu for por aqui, lembra a questão da hierarquia? Hierarquia é buscar como era a hierarquia na sua casa, é um labirinto. Eu vou buscar um manejo para chegar lá, onde a minha hipótese é que dentro da casa dele, o pai era, vamos dizer, autoritário, não era presente, ou era muito presente, de acordo com a relação que ele tem com esse chefe dele. Eu vou buscar isso e a rede, né, é o que é que traz para me basear nisso, num sintoma que ele está sentindo hoje. Então é isso o RTL, não é nada mais. Amanhã eu vou usar o RTL aplicado às estruturas clínicas. Hoje, agora, eu estou aplicando o RTL aplicado ao diagnóstico, às entrevistas preliminares, às intervenções de manejo. Então, ajuda a gente a pensar isso, sabe? Amanhã, quando eu fizer a aplicação lá da mentoria, quem quer participar, e não todo mundo que participa, tá? A gente tem uma escolha, sim, para quem vai participar da mentoria. Então, dentro da mentoria, tem questionários, tem formulários, que você vai pegar o teu paciente e ele vai anotar, ele vai começar a ter esse raciocínio e ele vai chegar mais rápido nisso. É uma coisa prática, sem fugir da ética psicanalítica. Vamos voltar aqui, a gente já está terminando o nosso tempo, ok? Então, nós já falamos sobre a expectativa do paciente, nós já trouxemos a relação analítica e o seu significado. Nós trouxemos agora adoro, as perguntas e a construção do diagnóstico. E alguém aqui me perguntou se a gente vai fazer essas perguntas de acordo com o diagnóstico dele, a nossa posição. E sim, nesse início a gente vai sim. A gente vai fazer algumas perguntas para entender que caminho eu vou seguir, tá? Como é que eu vou fazer a minha abordagem? Porque ela diferencia muito, tá, gente? O quarto ponto e o penúltimo ponto é o processo de aprendizagem nas primeiras etapas. Ai, eu amo esse. O que é isso? O processo de aprendizagem. Veja, lembra quando eu falei aqui no início, no primeiro ponto? Que quando ele chega, esse paciente está pensando, né, em que você resolva a situação dele, está querendo lhe contar, está querendo que você diga o que é certo, o que é errado, né, quer que você valide o que ele quer, tá? Ele não sabe ainda o que é análise. Então, nós vamos ensinar. Então, algumas perguntas, algumas pontuações, vai dar para ele esse sentido.
Quando a minha paciente lá, que eu contei para você o caso, que ela chega para mim e diz assim, Josiane, o que é que eu faço? Eu quero que você me ajude? E eu começo a devolver para ela, eu estou ensinando a ela como ela vai pensar. E no final, quando eu digo, olha, você chegou sozinha. Ela diz, você me ajudou. Fui eu mesma. Então, ela vai aprendendo o que é um processo de análise. Ela vai aprendendo que aquele ato falho dela, né, que eu, vem cá, fala sobre essa palavra aqui. Não, mas essa palavra aqui eu errei. Vamos falar sobre ela. E aí a gente fala sobre ela, ela vai perceber que tem um significado, tem uma importância, entende? O sentimento, vou começar a fazer ela voltar para si. Ela vai falar que estava na festa e não foi para a festa e ficou lá com raiva, mas do nada, e a gente vai perguntar, do nada? Será que foi realmente do nada? Me fala, o que aconteceu nessa festa? E aí ela vai relatar a festa, só que a nossa escuta é que tem na festa, com a história dela, que pode ter feito ligação. E quando ela traz um pontozinho, opa, esse pontozinho aqui, o que quer dizer? Trazer aqui um caso bem simples. Eu gosto mais de trabalhar, no caso, quando são aulas fechadas, mas de um paciente e que ele vai. Olha aí, ó, Jéssica, zero top, zero arrependimento, só pelo spoiler de hoje. Ah, muito bem, Jéssica. Tem uma coisa bem interessante para vocês, tá, gente? Tem uma coisa bem interessante que eu quero compartilhar com vocês. Então, vamos lá. Então, vamos trazer esse paciente. Ele estava lá dizendo, José, eu fiquei angustiado. Eu passei o final de semana numa angústia, numa angústia, numa angústia, e eu, tá, me conta sobre o final de semana, o resto do dia. Aí me fala desse final de semana, e que quando ele começou o final de semana, disse, não, eu só estudei, só passei para estudar. Tá, e o que é que você estudou? E aí ele contando a matéria que tinha estudado. Chegou uma matéria que eu vi que tinha a intuição, o feeling, né? Que a gente tem que prestar muita atenção nisso, tá, gente? Eu disse, me fala sobre esse conteúdo. Quando ele começou a falar do conteúdo, era um conteúdo que, de uma certa forma, mexia com a história dele da infância. Algo que a gente já tinha trabalhado na sessão. E eu disse, olha, isso aqui, fala sobre isso. Quando ele começou a falar, ele começou a lembrar na hora. Ele já tinha sido educado. Ele já sabia, ele já tinha passado por essa pedagogia. Eita, Josiane, é mesmo, agora eu lembrei isso aqui, me lembra isso, aquilo, aquilo outro. E aí ele começou a falar, esqueceu da angústia, esqueceu que não era nada, do estudo, e começou a falar do que aquele estudo tinha lembrado para ele, mesmo ele falando depois. Porque na hora que aconteceu, né, ele não teve a percepção, era ainda inconsciente. Só que era ainda um inconsciente que a gente chama de um ego citônico. Não era um ego distônico, ele já estava ali, já tinha passado no recalque, a gente já tinha trabalhado sobre esse assunto, a gente já tinha, né, trazido isso à tona, só que estava lá guardadinho. Quando ele falo com ele e peço para ele falar, e ele chega naquela aula e ele fala da aula, aquilo que a gente já havia trabalhado, que ele já vinha, né, colocado, né, em palavras, já tinha elaborado sobre isso, algumas coisas, veio à tona e a gente pode trabalhar. Entende? Então, isso é educar. Então, eu tenho um paciente que diz assim, isso aqui, eu não queria vir para a sessão, mas eu sei que... Aí ele começa a falar, sabe? Eu estou com vergonha de dizer isso para você, mas eu sei, porque eu estou com vergonha. Percebe? Então, a gente tem essa diferença. A gente vai colocando esse paciente para ensinar. E no nosso último aqui, que é a importância das pontuações e o despertar do interesse. Porque no início, nas entrevistas preliminares, nós não fazemos intervenções, nós não damos interpretações, nós damos pontuações. Mas antes de terminar, aqui, eu só vou colocar para vocês o seguinte, tá? Quem comentar, fazer comentários, não é? Lá aqui no comentários, né? Indicar outras pessoas, vai ganhar um mapa mental, tá? Olha aí, ó, Abraão, ok? Então, esse mapa mental eu vou dar para você, mas para você ganhar esse mapa mental, você vai ter que fazer um comentário na live e também no post e que fala sobre o treinamento rumo certo, certo?
Porque como a live vai sair do ar, vai sair até amanhã. Então, faz na live no treinamento como certo. Depois, na dúvida aqui, entra no direct que a gente explica melhor. Então, você vai fazer um comentário sobre essa live. Quando você fizer um comentário da live, quando você fizer um comentário do post, você vai ganhar, né, esse mapa mental, ok? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. O treinamento, ele não é liberado a gravação dele. O valor de R$ 67,00, que é um valor muito irrisório, gente, são 6 horas, um conteúdo, material, muita coisa para vocês, por R$ 67,00, né? É algo que, e eu digo lá, se você não gostar, se você não aprendeu, eu devolvo o seu dinheiro, porque eu sei que você vai aprender. Então, ele é muito irrisório, ele é muito pequeno, e ele faz parte de um curso, de um treinamento que é dentro da mentoria, e que eu vou abrir aplicações amanhã. Então, vocês vão ter conteúdo, viu, gente? Vocês vão ter conteúdo, não vai ter blá, 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 não. Vai ser igual que essa aula. Conteúdo vocês vão ter, demais, certo? A aplicação para a mentoria é uma outra etapa. É algo que, quem quiser continuar comigo, vocês vão entender amanhã como é essa mentoria. Então, ela faz parte da mentoria. Mas, muita gente, no outro treinamento, no Rumo Certo, ponto 1, que vai ser totalmente diferente desse, eu vou trabalhar outras abordagens, outros aspectos do treinamento, das estruturas clínicas, tá? Eu te digo só. Então, ele vai ser amanhã, das 14 às 20 horas, tá? Eu coloquei no domingo, porque no domingo ninguém trabalha, ninguém tem estudo, ninguém tem nada. Reserva são 6 horas, amanhã das 14 às 20 horas. Então, ele vai fazer parte da mentoria. Quando eu fiz o Rumo Certo 1.0, muita gente quis comprar esse curso. Então, o que é que eu pensei? Né? Eu e a minha equipe. Olha, se você fizer o treinamento e você gostar do treinamento, eu gostei, Josiane, eu queria rever. Eu sei que tem gente que gosta de rever, de anotar com mais calma. Como essa live aqui, né? Essa live aqui vai ficar lá dentro da mentoria. Então, eu quero rever, eu quero anotar. Vai ter a possibilidade de comprar a gravação por um valor bem irrisório, né? Um valorzinho desse tamanho, aí você vai ter a possibilidade de comprar a gravação, né, por 30 dias. Mas você precisa assistir a imersão, porque a imersão é paga para que você justamente tenha interesse, que você participe, que não seja só mais um curso. Existe um curso aí de gente famosa que custa R$ 297,00. Fala de estrutura. Você compra o curso e vai assistir, é só teoria. Não tem essa troca. Aqui a gente ainda está no Instagram, mas lá vai ser o Meet, vai ser, né, aberto, a gente vai poder levantar a mão, vocês vão poder perguntar, tem um chat, é um dia todo, com aula, com treinamento, tá certo? Ainda tem um livro, um filme lá que eu passei para vocês. Então, se você indicar alguém, e esse alguém entrar também para o Rumo Certo, você que indicou vai ganhar a gravação. Eu vou dar a gravação para você, tá bom? Então, olha aí, presta bem atenção. Se você já comprou, tá dentro. Se você não comprou e você comprar, indicar alguém, você vai ganhar, né, a gravação por 30 dias do treinamento. Só você indicou, a pessoa entrou, você ganhou. Tem tempo que ainda é amanhã. O cartão divide até, eu acho que em 6 vezes. Flávia, por favor, dá uma olhadinha aí para mim. Em quantas vezes se divide o treinamento, tá? Por favor, eu esqueci de ver aqui. Então, eu divido. É uma parcela desse tamanho. Gente, 67 não é nenhuma pizza. Tá? Que você come e já sabe o que vai acontecer depois. E ainda você vai ganhar, tá? Olha aqui, ó, ela foi indicada pela Andréa. Ótimo, Sol. Se você comprar e indicar alguém, você ganha. E a Andréa, se você entrar, ela vai ganhar a gravação. Se você entrar, a Andréa ganha a gravação, tá? Então, vamos lá. Então, entendeu? Quem fizer, para fazer a inscrição, aqui na minha bio, tem lá o checkout. Você já entra, já compra direto. Você pode pedir no direct. Então, a gente tem algumas ações aqui, tá? Você comprando, indicando alguém, você ganha a gravação. Não vai pagar mais nada por isso, você ganha a gravação. Você tem que estar amanhã, agora você tem que estar amanhã no treinamento.
o ponto, a regra é você assistir o treinamento amanhã para poder ganhar a gravação, certo? Se você fizer o comentário na live e no post oficial, você vai ganhar um mapa mental dessa aula que eu estou dando, ok? Vamos embora que faltam 2 minutos para terminar aqui. Então, a importância das pontuações que eu falei, né? Vamos voltar um pouquinho. Vou beber a água para me concentrar. Uhum. Olha, que bom. Vamos lá, para me concentrar. Por que nós não fazemos interpretações? Porque uma interpretação, ela, dentro da psicanálise, não é eu dizer ao paciente o que está acontecendo com ele. Sabe, lá quando Freud fala, lá no início, ele traz isso nos relatos dele. Quando ele ouvia alguém falando, né, quando o paciente comentava, ele dizia, olha, isso está acontecendo por causa disso, 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 daqui. Isso acontece com você porque aconteceu isso na sua infância. Isso não funciona, gente. Não funciona. E se você fizer isso com o teu paciente, ele vai embora rapidinho, porque ele não alcança isso aí. E você fazer o tempo todo também, mostrando isso e pontuando isso, também ele vai embora. Porque a dor dele é de um outro nível, de um outro processo. Então, o que é que nós fazemos essas pontuações? Primeiro tem sim umas perguntas, lá no iníciozinho, já na primeira sessão, na segunda a gente vai, né, perguntando, ele está falando lá da mãe, a gente pergunta como é o teu relacionamento com a mãe. O meu pai e minha mãe se separaram. Com que idade você tinha? Com que idade eles se separaram, vocês se separaram? Então isso é importante. Então tem coisas que a gente precisa mapear, não deixar passar. Então, essas pontuações, essas perguntas são necessárias. E até porque ele vai ter uma percepção de que você está ouvindo ele. Poxa, ninguém nunca perguntou isso. Nunca parei para pensar sobre isso. É diferente da pergunta da curiosidade, da fofoca. Uma tetão fecha, uma pontuação A. Perfeito. Exatamente. E a interpretação, Miriam, é o seguinte. Quando eu faço essa interpretação para o paciente, eu só estou pegando tudo que ele me disse e estou devolvendo para ele um quebra-cabeça. Eu pego para ele só, tem isso, 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 tudo que ele falou, nada mais, porque não tem nada meu no processo. Até as hipóteses que eu crio são minhas, que eu não posso devolver para ele. Eu vou fazer algumas investigações, mas eu não vou dizer para ele, né, o que eu estou pensando. Entende? Então, essa interpretação. Deixa eu olhar aqui o que é que eu copiei aqui no mapa, né? Então, em vez de oferecer interpretações diretas, o analista deve fazer pontuações da fala do paciente, sugerindo que existem outros sentidos possíveis por trás do que foi dito. Ao destacar ambiguidades, duplos sentidos e lapsos, isso é importante. O analista não afirma saber o que o paciente realmente quis dizer, mas insinua que há algo a ser explorado. Uma outra coisa, a ambiguidade, a clivagem vai existir no processo dele, na fala dele. Nós não vamos pontuar. Poxa, você disse que gosta, mas agora está dizendo que não gosta? Não. Entende? Porque a gente está confrontando ele, a gente não faz isso em momento nenhum do processo de análise. Mas eu vou fala mais sobre isso, né? Que sentimento foi esse? Então, eu vou começar a trazer para ele aquilo que ele deixou de falar, para ele começar a se perceber. Veja, eu era desse jeito. A partir de hoje eu não sou mais. E o que teve essa diferença? O que mudou? O que aconteceu na sua história que houve essa mudança, né? Essa coisa de que eu sou assim e não sou mais. O que é que aconteceu com isso? Algo aconteceu. Então a gente vai começando aquela questão da pedagogia. Eu vou ensinando a ele pensar analiticamente. Então isso desperta no paciente o interesse por decifrar seu próprio inconsciente, levando a buscar ativamente significados e assim envolver mais profundamente no processo analítico. Ui, gente. Estão me ouvindo agora? Peraí, é porque... Voltou. Voltou? Voltou? Vai voltar, vai voltar. Eu vou ficar continuando aqui. Pronto, voltou, exatamente. Desculpa. Como a gente está no celular e entra a ligação, aí ele fica mudo. Mas ele está voltando, tá?
Então, eu não sei aonde vocês pararam de ouvir. Se alguém puder me sinalizar aqui, eu posso voltar, que eu vou dar continuidade. Eu só vou refazer o que eu falei, a última fala. Então, quando eu faço isso com o paciente, quando eu faço essas perguntas, ele vai percebendo, né, e entendendo o processo dele de análise, o que é uma análise. E ele vai se perceber, ele vai se olhar. É isso o nosso interesse, é fazer com que ele volte para si, ele se perceba, ok? Então, eu vou dar aqui para vocês, né, um tempo de vocês fazerem algumas perguntas, e a gente vai terminar a nossa live. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Então, o que é que eu trouxe para vocês? Só fechando, enquanto eu estou aqui fechando, vocês fazem alguma pergunta que vocês desejam fazer. A gente trouxe aqui 5 pontos, só 5, ok? Só 5 pontos, para que vocês entendam, né, como é o manejo, a intervenção do psicanalista dentro da clínica. Eu trouxe para vocês de uma forma, para vocês entenderem, muito simples, né, o que é o método RTL. Eu falei de conceitos para vocês, eu trouxe para vocês, né, sem às vezes nem precisar verbalizar tudo, que aí é uma coisa que eu acho muito interessante. Quem conhece conceito vai saber exatamente qual conceito que eu estou falando. Quem ainda não se aprofundou para identificar quais conceitos eu estou falando, mas entendeu a explicação. Eu acho que é isso que é importante. A gente falar de uma forma que eu consiga alcançar os vários níveis de conhecimento do público, né, de vocês que estão aqui. Então, eu falo para quem tem pouco conhecimento e eu falo para quem tem muito conhecimento. E aí, todos os dois vão ser contemplados. Então, eu falei de conteúdos aqui, que é a rede. Eu falei aqui de técnicas de fazer intervenções, como eu posso pensar, como eu posso criar, né, caminhos, que é a teia. E falei também como extrair esse manejo, que momento eu posso trabalhar, o que é que eu posso pegar todo esse meu conhecimento desse paciente e trazer para o dia a dia. Isso é o labirinto. Então, vamos lá, Iris. Quando percebemos contradições claras na fala, como devemos abordar o paciente sem necessariamente confrontar? Você não aborda o paciente nas confrontações. Você vai trazer para ele, para que ele se escute, ele se perceba, mas você não vai mostrar a contradição, tá? Por quê? Quando eu mostro isso, eu estou dizendo, eu posso correr o risco de dizer o que é certo e o que é errado. Então, o paciente está dizendo que odeia a mãe. E, de repente, ele diz que está com saudade. Aí eu faço, você disse que odeia e está com saudade? Não fale sobre isso. Eu posso aí correr um risco de trazer para ele, quando eu falo isso, trazer para ele isso, olha, tu tem que ter uma palavra só, ou tu odeia ou tu ama. Mas quando eu digo para ele a mesma coisa, da mesma forma, mas quando ele diz assim, né, me fale sobre essas emoções, né, essas emoções que você tem com ela. É diferente. Percebe como é importante a gente saber como a gente vai intervir, como a gente vai trazer para ele essa ambiguidade, essa ambivalência, essa clivagem. Eu vou pedir para ele falar das emoções dele, né? Que ele vivenciou, mas eu não vou dizer para ele, você ama ou você odeia? Eu não tenho que mostrar a ele, eu tenho que mostrar a ele que a mãe é importante na vida dele. Eu tenho que dizer para ele que ele, se ele for mais caminho, vai estar errado. Isso tem a ver comigo. Não tem a ver com ele. O paciente pode chegar e dizer, todo dia eu saio de casa, dou uma pisa na minha mãe. E tá tudo bem. Eu vou morrer com isso. Tá? Mas, se esse meu paciente chega assim, tá tudo bem, mas o paciente é tão irritado, fiquei tão mal-estar, aí eu vou trabalhar. Por que o irritado? Por que o mal-estar? E não associando a mãe. É ele que tem que fazer a associação. Tá certo? Fazer o paciente refletir, exato, sobre sua própria clivagem. Exatamente. É ele que tem que pensar nisso e eu tenho que saber fazer a pergunta. Lembra? Qual é a ética da psicanálise? É a gente, né, não ser, vamos dizer, ser um espelho, não ser nada. Eu gosto muito do vazio, né, da simbologia do vaso. Que nós somos o vaso. Mas não é o vaso no sentido de ser isso aqui, tá? Mas o vaso é o vazio que há aqui dentro. E que ele vai se arrumando, que ele vai se organizando. Então, a gente precisa fazer isso, né? Dar esse espaço para esse paciente.
Bom, gente, vamos terminar aqui. Que eu vou terminar a aula de amanhã, né? Organizar algumas coisas e a gente vai se falando. Só lembrando, ok? Vou relembrar. Flávia, por favor, coloca aqui como é que vai ser a questão do treinamento. Né? Eu vou falar, ela vai deixar aqui escrito. Quem quiser fazer o treinamento amanhã, é amanhã, são 6 horas, das 2 horas da tarde, das 14 até as 20 horas. Gente, eu digo a você, não é cansativo não, tá? Se vocês passaram 1 hora aqui comigo e se não se sentiram cansado, imagine lá amanhã. Amanhã é bem ativo. Vai ser pelo Google Meet. Você não precisa baixar o Google Meet, não. A gente manda o link. O link vai ser enviado para um grupo do WhatsApp que existe lá. Quando você faz a compra, você vai ser direcionado à área de membro da Eduz e você vai ter um grupo do WhatsApp, tá certo? Você entra lá para você receber o link da aula. Então, você está lá. E depois também, os materiais que eu disponibilizar na aula, eu vou mandar dentro desse link. Ah, obrigada, obrigada. Se me ligam aqui, tá, gente? Se vocês gostaram, eu quero ouvir de vocês aí, que gostou, né, que foi diferente, que vocês aprenderam aqui. É importante, né, esse feedback para professor. E olha aí, ó, até 12 vezes no cartão. Gente, R$ 67. Em 12 vezes, não tem desculpa não, tá? Não tem desculpa não. E aí, quem gostar, eu quero comprar o curso, vai comprar o curso sabendo que está comprando. Não vai ser um tiro no escuro, não. Vai ser sabendo. E quem indicar alguém, indicar alguém, vai ganhar a gravação. Ok? Então, obrigada, Miriam. Muito esclarecedora a live. Quem está aqui me ouvindo pela primeira vez, que nunca não me conhecia, deixa eu saber aqui. Thaís, obrigada! Né? Obrigada a eles que não me conhecia. Gente, olha, aqui no Instagram tem várias dicas. Eu estou com uma série chamada, olha, tem primeira vez. Muito, muito bem-vindas, tá? No meu perfil. Muito bem-vindas no meu perfil, André, a Iris, Thaís. Uhum. Só vi no final, mas você vai ouvir daqui a pouquinho, ela vai baixar, tá? Aqui no meu perfil tem uns ensaios que eu estou fazendo que são 60 segundos. Então, em menos de 1 minuto, eu falo, né, dou um conceito. Tem também lá no YouTube, tá, gente? No YouTube é o Jazz Clip, tá? Jazz Clip. O filme que vai ser amanhã é Capax. Você não encontra ele nos streams. Ele é um filme que nós temos, né? Que ele vai ser indicado para quem vai fazer treinamento amanhã. Tem um linkzinho que você vai assistir esse filme para amanhã. Olha aí, o filme é Capax, tá? No próprio grupo, a gente já manda para você o link para você assistir esse filme. É importantíssimo. E tem um questionáriozinho para você também já começar a exercitar, né? É bem prático, tudo vai ser muito prático, para você entender e se conhecer, não é para mandar para ninguém, é só você com você. Você vai assistir o filme e vai identificar qual a estrutura, você vai justificar, né, para você e alguns outros conceitos, tá? Miriam, tá lá no grupo, viu, Miriam? Tá na descrição do grupo do WhatsApp. Então, amanhã, gente, das 14 às 20, link na bio ou pede um direct. Quem comentar essa live e também no de... Eita, gente, aqui a minha mãe já tá a velhinha aqui, né? Quem também anunciar lá, escrever no folder que fala do treinamento, vai ganhar um mapa mental. Pronto, André, ok. Gente, beijo. Eu vou embora. Eu tenho que ir embora agora, tá certo? É a hora já. E a gente se vê amanhã, tá bom? Um beijo, tchau, né? E a gente se encontra lá. Bye, bye.